Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham uma noite abençoada, iluminada. Eu vou me apresentar para vocês que estão nos ouvindo, mas que por algum motivo não podem me ver. Eu sou a Lu Brasil, tenho 49 anos, sou preta da pele retinta, estou de vestido azul, escrito Brasil, coincidentemente coincide com o meu nome, obviamente. Unhas compridas, estou de vestido azul, tênis branco, uso óculos, estou de chapéu. Eu quero que vocês sintam nessa entrevista todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado com que ele está sendo feito, para que chegue a informação da forma mais simples possível e mais carinhosa possível, se assim, porque tudo que é feito com amor, né, não tem como dar errado. Então, assim, tudo muito simples. Vamos tentar, apesar de ser um tema pesado, tenso, a gente vai levar com a maior leveza possível e tentar ser mais claros e mais simples possível, tá bom? Singularidade dos pais atípicos. Hoje prestamos homenagem aos pais que desafiam os padrões convencionais, mas que trazem uma riqueza única às vidas de seus filhos. Os pais atípicos, cujas jornadas muitas vezes se desviam do comum, merecem reconhecimento e respeito. Esses pais não seguem o roteiro tradicional, mas sim moldam um caminho personalizado para atender às necessidades específicas de seus filhos. Suas jornadas são cheias de desafios, conquistas extraordinárias e amor incondicional. Hoje, a força desses pais que enfrentam o desconhecido com coragem e determinação. Eles são arquitetos de compreensão, construindo pontes sobre as águas turbulentas do estigma e da incompreensão. Que a sociedade reconheça a beleza da diversidade nas famílias e compreenda que a parentalidade atípica é uma tapeçaria única de experiências, onde cada fio contribui para uma obra-prima incomparável. Hoje, levamos um brinde aos pais atípicos, heróis invisíveis que transformam os desafios em triunfos e que, acima de tudo, ensinam-nos a verdadeira essência do amor sem limites. É isso. Amor sem limites. Espero que... É um texto... Ai, já estão... É isso, gente. A gente enxerga o nosso tapete, né? Conforme você vai traçando esses fios, é muito bonito. Obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceito o meu convite, o convite do Vini para estar aqui hoje. Eu fico muito feliz e grata. Eu sei, porque eu não sou só uma contadora de histórias, das histórias da vida real que aparece por aqui, eu vivencio ela também. Hoje vai ser tenso, porque eu lendo o texto eu já estava com vontade de chorar. Então é diferente quando você conta uma história. Agora, quando você conta uma história e vivencia na pele também isso, tem toda a cor modifica tudo, né? Tudo muito colorido, tudo muito misturado, tudo muito junto. E você não consegue separar, né? As cores. Vira uma coisa, um arco-íris mesmo de emoções e sentimentos. Esse quebra-cabeça representa pra mim isso. É uma mistura de emoções com sentimento, com raiva, com ai meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, o que eu faço? Eu não vou dar conta, eu preciso de terapia, eu preciso de um médico, eu preciso de remédio. É isso. Mas aí no final da noite, no final do dia, você vê o resultado, nem sempre é positivo, mas você vê o resultado e fala, meu Deus, obrigado por hoje. Eu tô aqui com a Thaís e o Gabriel, eles trabalham junto desde 2017, quando uniram a formação em Ciências Sociais e Comunicação de Thaís, a experiência de trabalho dos vários anos de televisão de Gabriel como técnico e cinegrafista, na produtora de marketing social Gica TV, que conta com mais de 19 mil inscritos no YouTube. Após receber o diagnóstico de autismo do filho e mergulhar no universo da cannabis medicinal em busca de melhor tratamento, viraram referência no assunto para conhecidos e logo muitas pessoas começaram a buscá-los para pedir ajuda com a terapia canabinoide.
Neste momento, decidiram redirecionar sua experiência com comunicação para esse assunto e oferecer apoio e consultoria e cursos sobre o tratamento com cannabis para as famílias atípicas, criando o Instituto Solana. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Antes da gente entrar nesse universo, que já estamos todos emocionados, tudo muito à flor da pele, eu quero saber de vocês. Thaís, Gabriel, vocês são de onde? Vieram de onde? Moram aqui há quanto tempo? Me conta um pouco da história de vocês. A minha começa antes, eu conto pode antes, começar, tá? então. Então, eu sou o Gabriel, né? Me considero um sonhador, me considero uma pessoa que eu cresci, eu tive um privilégio muito grande, porque minha mãe fugiu de São Paulo quando eu tinha 3 anos de idade, me levou para um paraíso onde eu cresci, que é Visconde de Mauá, e eu voltei para São Paulo com 20 anos, e aí em 2003 eu entrei numa lanchonete dentro da Globo, e ali virou uma chave onde eu queria trabalhar com comunicação, e em 2004 eu comecei como técnico de externa, 2005 eu entrei na equipe deles, em 2008 eu quis ser câmera, fui para a Gazeta, e em 2016 eu saí da Gazeta, e nesse meio tempo em São Paulo comunicação trabalhando, né, em várias emissoras, prestando serviço e vivendo a comunicação em si. E nessa época o meu filho ocupou a escola, e nessa ocupação eu comecei a apoiar uma narrativa ativista que estava falando a verdade, onde as mídias tradicionais não estavam falando, e me criou me despertou assim uma vontade de fazer a minha comunicação, porque eu trabalhava nas emissoras, eu fazia as imagens, mas eu não era dono da imagem, né? Então não era uma coisa assim, eu ia falar o que aconteceu, né? O MP falou que o movimento do meu filho era um movimento legítimo, e o diretor do meu jornal estava obrigando e falando para os repórteres dizerem que era um movimento de vândalos. E foi aonde virou essa chave para mim. E aí a gente criou a Gica TV e começou a trabalhar com comunicação ali, né? Aí eu acho que a Thaís pode falar um pouco da parte dela até a gente chegar na Gica TV também. Não sei, Nossa, assim que... Eu tive a mesma sorte que ele, meus pais também me levaram para Visconde de Mauá, a gente cresceu no mesmo lugar, nós dois somos de São Paulo e nós dois fomos criados e crescemos em Visconde de Mauá, e a gente só se conheceu de novo em São Paulo depois. Nossa, moravam na mesma cidade e não se conheceram lá. Quando eu cheguei lá, ele saiu, em questão de 1 ano. Olha isso. Quando eu cheguei lá, a criança, ele saiu, mas eu conhecia já a família dele, os pais, a mãe, eu tenho irmãos os mais irmãos novos que estudaram com ela na escola, Isso. que são temporais da mesma escola. Assim. Então, e a gente foi se conhecer depois em São Paulo, né? Quando a gente se conheceu, ele já tinha o Pedro, que Sim, tinha... tem um filho de 25 anos, Isso, né? que foi Apesar quem de ocupou não a escola. parecer. E o B estava ali com 2 anos. E como ele diz, ele se apaixonou primeiro pelo B, depois por mim. B é o que? Bernardo? B é o Bernardo, o Bernardo. nosso filho atípico. Que hoje ele tem quantos Que anos? hoje está com 12 anos. É um rapazão, né? Eu tive ele aos 17. Então, além... 2 crianças. 2 crianças, e o estigma de eu olhar pra ele já desde o começo e falar: o que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa estranha, Diferente. tem alguma coisa diferente. E a culpa era da mãe, uma que era criança muito tão aguerrida, nova. com uma outra criança tão especial, que eu me apaixonei, que eu olhei e falei, não é possível, ela é muito mais mulher do que Muitas todas mulheres as de- outras mulheres que eu tô conhecendo, convivendo, e acho que o que mais me surpreendeu nela foi essa força, assim, sabe? Tipo, de estar ali fazendo o seu melhor, mesmo sendo criticada por todo mundo pela idade, pela opressão que o Estado faz, né? Que a sociedade, que é cultural, é intrínseco, né? Essa coisa, assim, de sempre culpabilizar a mãe ou responsabilizar a mãe por isso, principalmente uma mãe nova. Exatamente. Né? Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me impressionou nela. Desculpa te interromper, amor, mas é que, assim, né? Tipo, Fazer uma adenda. vale muito, assim. Vale, acho que, super assim, Aí você teve o Bernardo com 17 anos. com 17 Tá. anos. E como é que você começou a perceber que algo errado não estava certo? Como que é isso? Quais foram os sinais eu para as sempre- mãezinhas poderem... Eu sempre percebi que ele era uma criança diferente das outras crianças que eu conhecia. Por Ele quê? parecia muito esperto para algumas coisas,
ali logo de pequenininho, então ele com meses conseguia encaixar pecinhas, conseguia colocar aquelas estrelinhas, aquelas casinhas, sabe? Ele conseguia montar aquilo. E eu achava ele muito pequeno para algumas coisas. Quando colocamos na escola, ele tinha 10 meses. Coloquei na escola, logo depois de um tempo ele começou a atrapalhar os coleguinhas, porque ele queria fazer as atividades todas sozinho. E aí passaram ele para uma turma à frente, né, dos mais velhos. Isso ele era muito pequenininho, devia ter em torno aí 1 ano. Então ali a gente já começou a ver, tem alguma coisa diferente. Tá estranho. Tá estranho, mas aí eu falava com os médicos, imagina, ele é muito inteligente, não é nada. E eu sempre achei, eu falei, gente, ele chora muito, ele tem algumas dificuldades motoras, assim, eu via ele um pouco mais estabanado do que o normal, ele sempre caiu muito. A gente chamava e não olhava, não dava atenção, pedia pra vir, ele saía correndo pro outro lado. Eu andei com ele muito tempo com aquelas guias, é como se fosse uma mochila mesmo, com um cordão que a gente usa pra proteger, porque ele não tinha noção de perigo. Ele saía correndo no meio da rua. Normalmente não tem. Então, pra manter ele tinha um problema de visão, né? E aí ele batia em tudo. Em todas as paredes. O BT nistagmo também, ele é prematuro, então ele tinha o olho, ele tremia muito e ele não tinha noção de proporção, então ele se batia nas paredes. Ele só corria, né? Então ele não, até hoje é muito difícil para ele andar. Ele tem uma dificuldade de andar. Você fala para ele, vamos ali, ele na hora que você vê, ele vai correndo, volta correndo. O Dom vai correndo. Ele vai correndo e volta correndo. Andar, caminhar. E aí a guia era a coisa mais segura porque a gente segurava ele no ar o tempo todo ali, né? Evitava dele se machucar, principalmente, né? E foi indo o desenvolvimento dele, todo mundo, nossa, mas que criança especial, nossa, que criança diferente, que bonitinho, ele roda, né? Ele ficava rodando em si mesmo, que bonitinho. E aí começou a ter problemas por causa disso, porque juntando o nistagmo não era um rodar de brincar, era um rodar que não parava. Até ele chegar a vomitar, a passar mal, por causa daquele rodar. Ah, mas aí ligaram ao olho, então é por causa do nistagmo. Ok. E segue a mãe. Não, gente, tem alguma coisa, alguma coisa, não é... A gente sente também, né? Vocês estão me enrolando, eu falava pros médicos, né? Tem alguma coisa aí. Aí, com 4 anos, a escola chamou e pediu pra eu levar no psicólogo. Começou a dar problema na escola, ele não acompanhava, ou ele fazia muito rápido, ou ele não fazia, não deixava ninguém fazer. Coisas assim. E aí, começamos a correr atrás do diagnóstico, levamos no psicólogo a primeira vez. A primeira, como eu sou TDAH, eu tenho diagnóstico de TDAH, era também a primeira resposta para os psiquiatras e para os psicólogos. É TDAH também. Ele sempre muito hiperativo. Ele começou a falar com quase 3 anos, com 2 anos e 8 meses. E também foi outra coisa que eu o tempo inteiro, gente, tá atrasado, tem alguma coisa... Não, normal, cada criança tem seu tempo. Enfim. É cada uma que a gente ouve. É cada uma que a gente ouve, exatamente. E isso foi atrasando o diagnóstico dele. Atrasa total. Né? Atrasa as terapias, cria um problemão. No fim, foi essa luta, essa briga, a gente conseguiu... A gente foi ouvir falar de autismo a primeira vez, ele tinha 8 anos. Foi a primeira vez que alguém sentou com a gente e falou, não, ele tem as características de autismo, sim. E esses 8 anos vocês fizeram Esses 8 anos a gente bateu cabeça, a gente rodou de médico em médico, de terapeuta. Em diagnóstico. Então tá, se hoje ele tem 12, 8, 9, 10, 11, 12. 4 anos de diagnóstico. Isso atrasou ele um montão. Muito. Terapias que ele tinha que ter feito, treinamentos. Talvez não tenha atrasado mais por a gente ter interrompido em alguns momentos ou não ter aceitado os tratamentos para diagnósticos errados. Também. Que eram a gente não também, né, no medicações. começo, assim, que foi o diagnóstico de TDAH. Não, mas peraí, TDAH, então TDAH nesse momento da infância, ele não precisa de um medicamento. Talvez quando ele for trabalhar, bater carteira, bater ponto, talvez quando tiver aula de matemática, que precisa contar, a gente vê o medicamento. Agora, a gente vai vendo aqui, fazendo... E isso também foram coisas que são as opções dos pais. Porque os pais, as mães, muitas vezes desesperados por uma solução, né, vai aceitar o primeiro tratamento, vai aceitar o primeiro remédio. A gente vai conversar com um médico que estudou 6 anos. A gente não vai conversar com o médico para questionar ele. A gente vai conversar com ele para buscar uma solução. Né? A gente vai questionar ele depois que a gente lê uma bula.
Não sei se todo pai tem a coragem de ler uma bula, mas eu acho isso, assim. Aí a gente vai olhar pro médico, mas, pô, você realmente acha que isso aqui, que essa bula tá causando com o meu filho é melhor do que o que ele tem, ou como ele... Mas, assim, é um pouco em cima dessa parte, né? Esse tempo todo batendo de porta em porta e buscando soluções e não aceitando, porque... Não dá pra falar amém pra tudo, né? É o que ela falou, mas é o coração de mãe também, né? O que ela falou não é só isso, não é isso. Não, e como é que como é que vocês conduziram esse período, assim? Como é que foi na escola, aprendizagem? Como é que foi convívio, em casa, inclusive, né? Quais foram as técnicas que vocês por si só desenvolveram? Porque vocês tiveram que desenvolver umas técnicas aí, para poder ensiná-lo. Sim. Né? Porque senão, na escola... A gente tem a sorte dele aprender bem. Então, com 4 anos, por exemplo, ele estava alfabetizado. Ele escrevia o próprio nome, ele escrevia os nomes, já fazia algumas coisas. Ele lê muito. Mas a gente tem regressões, ele tem regressões frequentes. Ainda acontece de vez em quando, já bem menos, mas ele teve algumas, principalmente antes do diagnóstico, muito fortes. Então ele lia e de repente ele não lia mais. Aí ele fazia, interpretava, né, contava pra gente as coisas, aí na fase pior não interpretava mais nada, você pedia pra ele ler uma página, ele chorava, entrava em crise. No final da frase ele já não estava mais já não conseguia mais entender. A gente foi criando técnicas, mas era muito tentativa e erro. Lógico. E foi muito assim, isso vai funcionar. Aí vai no psicólogo, olha, isso tá funcionando, isso não tá funcionando. Psicopedagoga, cria rotina. A rotina foi uma coisa que, quando a gente conseguiu estabelecer ali com 5, 6 anos, começou a ajudar. Mas também era muito... Durava um tempo, aí ele desencadeava de novo. Aí melhorava um tempo e desencadeava de novo. A gente tentou primeiro era uma escola de recreação infantil, a primeira escola que a gente colocou ele. A gente ainda não tinha diagnóstico, não tinha nada, mas a gente tinha essa ideia de que criança para brincar. Então ele foi para uma escola de recreação. Educação lúdica, né? A gente sempre teve uma visão assim que a educação hoje em dia ela é meio quadrada e a gente pode fazer melhor sendo participativo dentro dos meios de educação, né? Sendo no conselho escolar. E aí, mas a gente deu uma exagerada, que quando acabou... a gente erra, a gente se emociona, né? O que eu falei, eu sou um sonhador, a gente se emociona. A gente erra o tempo todo, porque assim, quando acabou essa primeira escola, ele já tinha ali alguns problemas de convivência que a gente entendeu isso, como o diagnóstico que tinham passado pra gente era TDAH. A gente falou, estão enquadrando ele demais, pra ele tá difícil. Colocamos numa escola democrática, que é uma pegada mais solta, da criança desenvolver responsabilidade. A gente achou que fosse ser mais criativo, que ele ia ter mais espaço para criar. Não também. Foi legal no começo, funcionou no começo, mas na hora que colocaram para ele ter responsabilidade, ele não conseguiu desenvolver isso. E aí ele escolhia não entrar na sala. E aí, tudo bem. Fazia parte do conceito da escola. Não ia reprovar por conta disso, né? E aí ele escolhia não entrar nessa... E aí depois, na hora que ele via as atividades dos amigos feitas, ele chorava desesperadamente, porque ele não tinha escolhido ficar dentro da sala. Então não era só ele... Batia aquele tipo arrependimento. Sim. Falar, por que eu não... Ele sempre se culpou demais. Então ele age por impulso e na sequência ele entra nesse lugar de culpa. Isso é uma coisa muito frequente. Sempre foi muito séria, frequente. Né? Muito sério. É complicado e é perigoso. Exatamente. Os dois, tanto a explosão quanto o que ele depois se guarda, auto... Né? Ele se mutila, ele se machuca. Hoje em dia, quase nada, mas a gente já passou situações muito graves dele realmente se bater, dele se dar com a cabeça, coisas dele fazer propositalmente... Pra aliviar, acho que deixar o seu filho no banheiro à vontade, dor. né? Eu acho que o maior pânico é esse dos pais, né? Tipo, você não pode deixar o seu filho no banheiro à vontade, porque você não sabe a hora que ele vai entrar e se socar e dar com a cabeça em alguma coisa né? E se machucar. Então é complexo até essa parte assim da invasão de privacidade que a gente precisa ter para manter seguro. Segurança sempre, não é? O ser atípico ali. E antes do diagnóstico ele era só mal criado. Na visão de todo mundo. A culpa era nossa, que não sabia a criança nos mal educar, criada né? Por responsabilidade de quem não dos educa, pais, né? principalmente da mãe. Quando você vê uma criança bagunceira, a primeira coisa que você pensa é cadê a mãe dessa criança? Entendeu? Se fosse meu filho, então, palpite tem de quilo, de monte. Agora ajudar, que bom, meu pai do céu. Então isso foi até a gente ter o diagnóstico. Quando a gente teve o diagnóstico,
A gente não teve diagnóstico. A gente também não teve um diagnóstico específico. Explica pra mim, por favor. Pra nós entendermos. Eles não conseguiram fechar qual que era o quadro principal. Se era um TDAH com traços de autismo ou se era um autismo com um TDAH de comorbidade. Isso em 2020. Isso em 2018, 2019, 2019. Porque fechou a pandemia, foi 19 para 20, onde faltou. Ele começou a fazer os testes né, na Unifesp em 2018. Isso. E aí foi aonde foi aonde a gente ouviu pela primeira vez a questão do autismo. E aí por ser uma faculdade, ser federal, ser pesquisa, a gente não vai num lugar onde você paga R$5.000 e em 6 sessões que acontecem num mês eles te entregam o laudo. A gente vai dentro do cronograma da faculdade. Isso levou esses 2 anos. E faltava 1 ou 2 consultas ou avaliações para fecharem o diagnóstico, entregarem um laudo pra gente. E aí veio a pandemia. Nossa. E aí a gente descobriu, a gente soube, mas a gente não teve, né? A gente teve o laudo, mas não teve o laudo. Porque... E continuamos com a orientação dos psicólogos e dos psiquiatras de que, teoricamente, o quadro principal seria o TDAH. Que era pra gente tratar ele como TDAH. E isso mudava muita coisa. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Porque são traços totalmente diferentes. Uma coisa da outra, né? Ele tem o TDAH como comorbidade, mas não é esse o fator principal. Não é esse a linha do diagnóstico em si. E do tratamento também. E do tratamento. Por isso que não funcionava. Não funciona, porque é outro... É outra nuvem. Outra linha, né? Exatamente. Me diz uma coisa, Thaís e Gabriel. Vocês começaram... 2020 tá logo ali, que foi logo ali, foi ontem, né? Foi. Tá, de lá pra cá. O Instituto, eu sei que vocês, em cima disso, acredito eu que vocês vão contar a história, surgiu o Instituto. Surgiu o Instituto de onde, por quê, pra que serve, qual foi o foco. Vamos entrar nesse universo aí para as pessoas entenderem e buscarem ajuda, porque eles podem procurar vocês. Inclusive eu, né? Eu vou deixar a Thaís falar, mas assim, resumindo numa frase, eu acho que o Instituto ele surgiu na empatia por não querer que as mães atípicas passem pelo que a gente passou. Né? Apesar de hoje ser mais fácil, hoje em dia a gente vê na mídia, hoje em dia tem muitas associações com autorização, hoje em dia... Né, a autorização da Anvisa para você importar um medicamento, ele é uma coisa mais documental para você ter. Não traz tantos problemas, essa prova. Não, porque você precisa dessa autorização teoricamente, mas o remédio já está na farmácia. Sim. Em 2020 ele não estava na farmácia. E foi logo ontem. Né? E aí eu acho que o Instituto ele surgiu nessa parte, assim, tem empatia. Pra dar uma salvada na situação aí, porque tem uma galera que tava perdida. Não vamos dificultar, né? Pode facilitar a vida. A gente ficou muito perdido. Quando a gente soube, né, quando fechou a pandemia, o que a gente vai fazer? Não tem um tratamento que funcione. A gente já sabia sobre a terapia canabinoide, mas a gente não tinha onde conseguir, a gente não tinha como conseguir. Até que a gente conseguiu uma pessoa disposta a ajudar a gente. Ai, que bom. Sempre apareciam anjos na vida da gente. A gente conseguiu uma pessoa disposta a ajudar a gente, isso no interior do Rio de Janeiro. E nós fomos. Pertinho, bem pertinho. Não, então, aí tem um outro detalhe. Quando chegou 2016, eu saí da Gazeta, e aí em 2017 a gente montou a Gica TV, que é a nossa produtora de conteúdo. E como a gente tem uma veia social muito forte, as disputas de narrativa políticas em São Paulo estavam muito intensas, e isso... Eu fui o primeiro a adoecer ali da família, vamos dizer assim. E aí a gente desistiu, meio que falou, não vamos falar disso, porque não é uma coisa que, teoricamente, assim, é muito importante, mas já tem muita gente falando e não tem dinheiro que vai pagar a nossa doença. E aí eu fui para Friburgo, encontrar alguns amigos, e lá eu abracei um projeto sobre agroturismo e agricultura familiar. Turismo de ecologia sustentável, e aí eu olhei e falei, gente, a gente pode ser social sem ter que ficar lá o tempo todo mostrando o conflito de A e B, né? Apesar de que é fundamental a gente mostrar. O emocional fica... Não, e é fundamental mostrar, e tem um monte de gente mostrando, mas assim, eu vou falar sabe, tipo, eu vou causar esse impacto, né? E aí a gente foi, e eu tava desenvolvendo esse projeto lá, e dentre esses amigos que eu reencontrei depois de 25 anos, que eram os amigos de infância, tinha alguns amigos que estavam trabalhando com alguns pacientes com terapia canabinoide.
né? Eles faziam o óleo e eles faziam um movimento que a Cidinha da Cultive, ela fala que ela, acho que em 2014, hoje ela tem a associação, ela tem o HC dela, mas em 2014, quando ela começou o tratamento, ela foi auxiliada por essas pessoas que mandavam de forma gratuita o óleo para ela começar o tratamento com a filha dela. Então, o pessoal assim que faz um movimento muito, muito bonito. Isso, né, há muito tempo, tem 3 anos que eu saí de lá, não estou mais em contato com essas pessoas, mas foi o primeiro acesso que a gente teve. Né? Então, quando aconteceu, eu falei, pô, eu vou trocar uma ideia com essa pessoa para ver se ela pode me auxiliar. E aí essa pessoa me indicou um médico, porque assim, também não é pagelança, né? A gente não tá aqui fazendo curanderismo, dando qualquer coisa para a cabeça do meu filho, então... Nem então, pro seu assim, nem pros demais, né? Não a gente não vai querer pra gente, né? Nem tô falando do meu aqui porque ele é minha responsabilidade, não, tem lógico, quem faça. Mas eu tô dizendo assim, justamente porque vocês trabalham com muita seriedade e eu acredito, apesar de nós estarmos nos conhecendo agora, eu acredito piamente que vocês querem o melhor para todas as crianças. Sim, exatamente. Por isso que nós criamos o Instituto. Então, eu tenho eu tenho esse sentimento de que se não tá bom pro Bernardo, não vai ser bom para outras crianças. Não vai. Né? Então, eu acredito, então eu tô super tranquila com relação a isso. Não, tá ótimo. E aí, ali, assim, nesse momento, ela conseguiu fazer esse suporte, essa pessoa conseguiu fazer suporte pra gente, a gente conseguiu essa receita médica. E esse médico falou pra gente, parem de tratar ele como TDAH e comecem a tratá-lo como autista. Que também é uma outra perspectiva, né? Foi a primeira pessoa que falou, ó, faz isso. Vieram as duas coisas juntas. Ele começou a terapia canabinoide junto com essa informação. Exatamente, junto. Ali a gente já tinha desistido de fazer as atividades em casa, de tentar forçar ele, porque ele estava entrando em crise muito frequentemente. Mas a gente começou então a olhar para a rotina dele diferente, a pensar em dar previsibilidade. Aí a gente foi estudar o autismo de verdade para entender como é que a gente melhorava a vida dele a partir de técnicas de psicologia, de psicopedagogia, de coisas que a gente pudesse ir fazendo em casa. Porque ali, na pandemia, no meio do mato, a gente estava, né? Sem poder sair pra rua, sem poder sair pra rua, Então a gente não tinha acesso, não tinha nem o laudo fechado dele para conseguir alguma coisa, né? Como faz? De terapia. Então a gente foi nesse sentido, começamos aí a terapia canabinoide e fomos tentando começar a adaptar a rotina. Nega, me conta. Começou o tratamento. A mudança, eu tenho certeza que foi muito significativa. Conta essa mudança pra nós, por favor. Essa mudança foi... O antes e o depois. A gente tinha uma criança que se batia a cada não que a gente falava pra uma criança que começou a falar, tá bom, mamãe. Meu Deus, graças a Deus, Jesus. É simples. A gente tinha uma criança que não lia uma frase no livro, que se esperneava e entrava em crise porque a gente, a partir do momento que a gente teve que tirar ele do EAD, que ele não conseguia ver o vídeo, a gente foi buscando maneiras também de manter a alfabetização dele. Então a gente via historinhas, livros que ele gostava, que ele via. E aí ele não lia uma frase. E não lia uma frase não só por conta de não lembrar, porque ele já entrava naquela crise de não ler a frase. E aí nem da cabeça dele, a hora que ele ia ler a primeira palavra, estava gritando, né? A cabeça do TDAH ali, e ele já não conseguia ler. E ele chega e contar uma história pra gente de falar assim, peraí, que eu sei que aqui ele falou a frase é diferente. E ele vinha pontuar exatamente a frase, assim, sabe? Então conseguir começar a escolher a própria roupa, conseguir começar a tomar banho sozinho. Tinha seletividade alimentar? Ele teve fases de seletividade alimentar. Então teve fases que ele só comia algumas coisas, teve fases que ele não comia queijo de jeito nenhum. Aí com a terapia canabinoide ele voltou a comer queijo, do nada. O dom é não verbal e o dom come tudo processado. Nada que tem grão, nada que tem o B verbal, mas ele falava de um jeito que só ele entendia. Ele tinha muita ecolalia, hoje tem quase nada. O que é ecolalia, pra quem não sabe, mamãe? Ecolalia é quando eles ficam repetindo uma palavra, muitas vezes, ou som, ou barulho. O B foi pepino. Banana, foram anos. Banana, foram anos banana. Então ele tinha palavras, ele ainda tem de vez em quando uma ou outra que ele fala, mas assim, mínimo, quase nada. De vista do que perto era. de quem passava o dia ouvindo banana, tá ótimo. Tranquilíssimo, não tem o menor Ele problema. comprou caminhões de banana. Praticamente. Então, uma mudança muito, muito brusca, principalmente ele conseguia se comunicar. Mamãe, me tira uma dúvida. Quando foi que o B
você conseguiu desfraudá-lo. Vocês conseguiram desfraudá-lo, levá-lo ao banheiro, ele ir sozinho, porque muitas mães me perguntaram aqui, pra eu perguntar isso pra você. Como é que foi isso? Porque tem muitas mães que tá nesse sufoco Então, danado a gente de tentar. quilhões de fraldas. A gente só teve o diagnóstico com 8 anos. Então, por isso nunca tá pronto. Então ele foi desfraldado na escola com 2 anos, forçado. Não, mas aí forçado não rola muito. Então, né? não rolou. É isso que eu tô te contando, aí é não onde rolou. A gente tá compartilhando que a Não gente rolou. não teve. Misericórdia. Deixa Então, eu até sentar direito. quando eu falo que o atraso do diagnóstico dele atrasou muita coisa, é porque eu vou te dizer que, infelizmente, até hoje eu tenho problema com isso. Me conta, como é que foi isso, esse desfraude forçado, pelo amor de Deus? Foi um desfraude forçado. A escola montou um circo de que ele tinha que levar as cuequinhas e todo mundo tinha que mostrar a cuequinha e foi... E Resultou aí, no e quê? forçava a gente, porque virava pra gente e falava assim, mas ele não tá respondendo, tá todo mundo tirando a fralda e ele não. E aí a culpa era minha de novo. E aí eu Mimado, fui em casa. tem que ser Você mimada. não tá fazendo direito, você não tá levando no banheiro. E eu fazia técnica com adesivo, dava as coisas, todas as técnicas que você pensar Pouco, meu pai pra amado. desfraldar a criança eu tentei. Até praticamente desistir. Então, assim, a gente teve uma fase muito pesada ali, que foi a fase a pior parte da escola, que foi com 6 anos, 6, 7 anos. Acho que foi uns 6, 7 anos. E ali a gente tinha escapes quase diários na escola, inclusive de evacuação. Hoje isso não existe mais. Hoje é raríssimo, mas eu ainda tenho um problema de enurese noturna. É muito voltado pro emocional, né? Hoje em dia a gente vê essa parte assim, então às vezes a questão do escape que tinha na escola ainda, às vezes era uma questão assim, tipo, da brincadeira, empolgação, e não é uma questão só do ser negativo, né? Emoções atenuadas. Então, muito tenso, ou muito feliz, ou muito... E aí, nesse momento de gargalhada, de risada, penso eu que... Tinha os escapes. E isso é por uma questão de um desfraude mal feito. Carregado de traumas que né, a gente vai Então, vendo assim, como lidar. Agora ele tá... Então vai, a gente começou a terapia canabinoide em 2020, vamos contar aí que desde 2022, mais ou menos, os escapes pararam praticamente de acontecer. A enurese noturna reduziu, era toda noite. Hoje em dia uma vez por semana. Tá ótimo. Exatamente. Nossa uma Senhora. vez a cada 15, nos melhores meses, assim, sabe? Então, pra gente tá bem melhor mesmo. Mas é isso, o desfraude dele foi mal feito. Então, isso carrega vários problemas aí. Isso é meio complexo para ele, por exemplo, quando o Dante nasceu. Ele teve que ficar na casa de uma amiga minha, que a gente teve que ir pro hospital. E ele ficou 2 dias sem conseguir dormir, sem conseguir ir no banheiro. E a gente perguntava para ele por que ele não tinha dormido, e ele falava que ele não ia dormir porque ele estava com medo de fazer xixi e virar piada para as filhas da menina. Né? Então eu acho que assim Então ele tem toda essa percepção. Tem. Não, isso é complicado. mas é onde, porque o bullying é onde atenua para ele o sofrimento dele, que é onde que a Thaís estava falando no começo, que ele não queria fazer atividade para se mostrar diferente e melhor que os outros, que tava todo mundo seguindo a regra, vamos pra sala fazer atividade, eu não vou. Aí na hora que ele via a atividade, ele, mas isso eu queria ter feito. Queria ter participado. E aí ele sofria muito com isso. E isso assim, acho que o autismo, uma das coisas que é interessante de se observar é que ele atenua muito os sentimentos. Né? É muito difícil se ter um equilíbrio sentimental dentro do autismo. Ou é muito feliz, ou é muito triste, e é do muito triste pro muito feliz, assim, rapidamente. Tipo, num sim que ele ganha, ou é uma crise de 2 dias porque não vai ter o que ele quer. Porque é alguma coisa diferente do que ele planejou. Então são situações assim que a gente olha a questão do escape, a questão do desfraude em si, são coisas que a gente vai olhando, e a visão que a gente tem da terapia que a gente vai acompanhando com ele é isso tudo, né? Entendeu? O quanto isso priva, essa bagunça toda, envolve. né? Exatamente. Antes de nós entrarmos para falar do Instituto, eu quero falar de vocês. Papai, mamãe, cabecinha, como fica, como ficou, como que vocês lidam com essas emoções, com toda essa sobrecarga, porque é uma sobrecarga.
ajuda, tem aí um apoio, vocês têm uma, sabe? Como é que é lidar com o incerto, com a insegurança? Eu já tenho a resposta pronta. Sim. Mas, né, por favor. Como que é o medo do amanhã? A finitude tá aí, a velhice tá chegando. E é tudo muito... já dá medo natural, assim. Já é um medo natural, né? Ai, se eu morrer, o meu filho, não sei o quê... Não. Estava falando isso esses dias. Agora, imagine quando a gente tem um filho atípico e todas essas emoções e todos esses medos e todas essas incertezas das progressões e das regressões, porque é tudo incerto, a gente não sabe, né? Como é que tá essa cabeça e como é que fica essa cabeça e como o que vocês podem dizer para nós mães? Quem cuida de quem cuida, né? Terapia tem que estar em dia. Quem cuida de quem cuida. Isso é A uma terapia coisa que o tem que estar em Instituto dia. fala muito A gente sobre. fala isso bastante no Instituto, que a terapia tem que estar em dia. Eu faço a terapia canabinoide também, porque eu sou TDAH e tenho ansiedade e entro em crises depressivas, porque lidar com tudo isso é realmente uma loucura. Acho que fui pega muito nova, né? Então, com 17 anos eu tinha ali uma criança totalmente diferente das minhas expectativas. E todo mundo não tinha maturidade pra isso? Não tinha maturidade nenhuma. E todo mundo apontando o dedo pra mim. Tipo, a culpa é sua, você dá um jeito. Sabe? O filho é seu, se vira. Exatamente, se vira. Claro que assim, minha mãe, meu pai, todo mundo abraçando, cuidando. Mas fica pra mãe, né? Tipo, o filho é seu, não só fica pra mãe, mas ali... Não, você tá vendo doença na criança onde machuca. Não tem. É bonitinho porque ele a mãe rodando. E o pai cuidando dela, às vezes as cobranças que a mãe tinha, às vezes a forma com que a mãe queria ajudar, o amor machuca. Porque não tem a referência, não é por mal. Né? A cobrança, o como é, o como não é. Sim, a cobrança então, pra que eu fosse uma boa mãe. Sabe? Né? Minha mãe não tava errada. Minha cobrança pra que eu fosse uma boa mãe. Mas não veio com o manual de instruções. Não veio com o manual de instruções e veio diferente do que estão me dizendo. Não, do que estão me dizendo. Vocês estão falando que eu tenho que agir com ele de uma forma, que eu tenho que educar de uma forma lá super nene, e eu tô vendo que não funciona. Não está funcionando. Eu tô vendo piorar. Como é isso? Pelo amor de Deus, né? Porque aí você fica... o que tá acontecendo? Qual é o problema? E eu falo tanto... Ou eu tô falando em mandarim, porque não é possível, né não? Eu tenho uma prima que falou isso pra mim esses dias. Eu lembro de você, a gente conversando sobre isso, e você falando assim pra mim desesperadamente, eu só queria uma resposta. Que é isso, ali, naquele momento, antes do diagnóstico, eu só queria uma resposta. Tipo, pra você poder seguir aquele... Pra eu cuidar dele. Tá, é autista? Nós não queremos, porque a gente não vai florear o negócio, porque não é bonito, não. Não queremos. Mas é autista, então eu sei que é autista, eu vou tratar como autista. Mas eu tenho pressão alta, eu vou tomar remédio, tô passando mal. O que é? É diabetes, é isso, é como se fosse qualquer outra tipo de doença, gente. Eu tenho diabetes, então eu vou cuidar da diabetes. É isso. Como que você tem diabetes e tá fazendo tratamento de pressão alta, esclerose fazer o tratamento correto, né? Exatamente. Então é isso. Então, assim, mas é isso. Aí pra gente levar a terapia, a gente tem a nossa família que... A gente veio pra cá, né? Voltamos pra São Paulo, saímos do Rio, voltamos pra cá pra estar perto da minha família. Eu tenho uma avó já... 2 avós idosas, mais uma já de 85 anos. Então, a ideia é estar perto, né? Principalmente porque a gente tem um bebê agora que é... E a Dona Pina... Queremos que ele cresça Quem junto. tem casa aqui em Bertioga, quem trouxe a gente pra cá. Quem tem todo esse vínculo com Bertioga, né? Você perguntou no começo como que a gente veio parar aqui, foi por conta de Dona Pina, né? Nossa velhinha aí de 85 anos, que é a matriarca da família. Ela mora em São Paulo, mas ela tem casa aqui e a vida inteira ela me trouxe pra cá. Vocês já gostavam de Bertioga assim, de graça. E aí quando foi, vamos voltar pra São Paulo. Não, pra São Paulo a gente não volta. Vamos pra praia? Vamos pra praia. Que legal. E deixa eu te perguntar, o pequenininho, são 2 meninos. São 2 meninos. O pequenininho tá com... Vai fazer 2 dia 27 agora. 2 anos. Não é atípico. Tá encaminhado. Tá encaminhado. Tá com o encaminhamento do pediatra para o neuro. Estamos na fila do Nasce. Olha, típico, uma criança de 2 anos, ela aponta, né? Nosso não aponta. Então, assim, já não é uma coisa típica. Uma criança de 2 anos, a minha sobrinha, ela era uma tagarela. Ela falava, assim, pelos cotovelos. Ele não se pronuncia. Ele tem ecolalia. A gente ficou feliz achando que ele estava começando a falar. E aí a gente descobriu que ele estava fazendo ecolalias, né? Tipo, ao longo do dia, imitando a TV.
Então, assim, ele é muito especial, ele é muito afetuoso, a gente não tem uma certeza de qual é o nível, mas que não é normal e que não está seguindo os padrões, os protocolos, a gente já sabe. tá com o coraçãozinho, já né? sabe que... Ai, mas se eu te falar que o dia que a gente saiu do pediatra com o encaminhamento pro neuro, ele pequenininho, eu saí feliz. Porque foi tanta luta para conseguir o diagnóstico do grande, do mais velho, foi tanta luta para conseguir um tratamento para ele. Até hoje a gente tem que ir atrás de terapia, e por ele ser maior já as terapias demoram mais, é tudo mais difícil. A prioridade você percebe que vai ficando... É sempre para os menores, Então, assim, a gente sair ele antes dos 2 anos, já com encaminhamento, me deu um alívio no coração. O Dom foi pequenininho também. É um alívio muito hoje grande. Tá muito mais rápido, para você uma coisa muito bacana. Conseguir, com o tempo, descobrir, fazendo as coisas com toda a estrutura dizendo pra você que você tá errado. Que é necessário, tudo difícil. Que o irmão não teve. Ele agora tem a oportunidade de ter. Tá, vamos falar do Instituto. O Instituto nasceu, e aí, como é que funciona isso? Me conta. Solana. Solana, o que significa Solana? Conta. Já quero saber, olha lá. Então, Solana... A xereta. Porque... Não é. A gente gosta dessas coisas assim, a gente pensa bastante em dar sentido para as coisas, né? Então, Solana, será que é sobrenome? Não, Solana ele é uma homenagem ao Solanistar. Solanistar, ele era o nome do barco que jogaram aquelas latas de maconha na década de 80 no litoral brasileiro. E a gente considera aquilo ali de forma antropológica e social a primeira distribuição gratuita de maconha que houve no Brasil de forma democrática, sem escolher classe, gênero ou cor. Jogou no mar e quem pegou, pegou. E de qualidade. Porque até hoje todo mundo lembra do veneno da lata. Todo mundo fala o veneno da lata e tem música e tem... Então, quando a gente começou a pensar nessa questão assim da nossa logo, que é o barco, dessa coisa de que tá todo mundo no mesmo mar, mas nem todos estão no mesmo barco, então vamos montar uma jangada para, né, jogar uma galera dentro e ver se a gente ajuda. Então a gente foi pensando que a gente está no litoral, então, vamos usar o Solanistar, entendeu? E aí se precisar em algum momento a gente jogar para publicidade do mesmo mar, mas sabe, pensando, e a gente fica horas ali, né? A gente é um casal de pessoas que trabalham com isso, então a gente fica horas falando sobre isso. E aí vem em cima dessa história o nome. E do democratizar Solana, o acesso. Do conceito, a missão, né? Que é a missão que a gente considera ali, que a gente puxou o Solana não porque deixou todo mundo chapado. A gente puxou o nome Solanistar por conta da socialização que a gente viu dentro dessa distribuição e o que o Instituto faz hoje? O Instituto acolhe pessoas e orienta pessoas para fazerem tratamento com terapia canabinoide. É online? É online. Tudo online? Não é físico? Não. Tá. Tudo online. Então, se alguém quiser entrar em contato com vocês, faz como? Já vai dando todas as dicas, contato, site, tudo mais. Para entrar em contato com a gente... Não, eu só ia falar assim, que o nosso contato, ele é online, a gente trabalha dessa forma online, mas a gente também funciona de uma forma híbrida. Então, a gente tem os nossos parceiros, que quando a gente acolhe, a gente tem por volta de 30 médicos em várias especializações que são parceiros do Instituto. E o preço? O preço é legal? Então, aí é onde a gente trabalha no menor preço que a gente pode para que a gente consiga se sustentar e manter ele ativo. Os médicos, a gente trabalha com 2, 3 orçamentos. Todos os médicos que trabalham com a gente, eles também trabalham de forma social. E aí esse atendimento social, ele vai vir dentro de uma primeira triagem que a gente vai fazer. Então a gente jamais vai querer cobrar uma consulta ou virar as costas para uma mãe que recebe um Bolsa Família, porque automaticamente ela já está comprovada, já está com que ela é uma pessoa que tem uma necessidade maior para ser acolhida. E aí a gente vai fazendo nessa questão. E híbrido por quê? Se você estiver em São Paulo, você precisa de um ginecologista, uma ginecologista, e aí talvez precise de um atendimento presencial. Sim, ela atende em São Paulo presencial também. Os nossos médicos, nas cidades que eles estão... tem no Rio, tem São Paulo, tem Sul, tem Norte. Os médicos eles encontram a gente na rede, a gente encontra eles na rede, mas talvez a gente não tenha um ginecologista na Bahia. Né? Aí vai ter que ser uma consulta online, talvez. Né? Então, assim, mas é híbrido nesse sentido. Se essa possibilidade, eles atendem, eles estão... O nosso trabalho é praticamente todo online, a gente dá orientação, a gente faz tudo por vídeo chamada. Que legal. A gente faz o acompanhamento, as orientações,
o que a gente faz em relação... Tira as dúvidas porque são muitas, todas. né? O WhatsApp toca, O nosso a gente WhatsApp vai, fica entendeu a calma. disponível para as pessoas, principalmente para quem está começando o tratamento, porque pode dar alguma dúvida, algum efeito colateral, sim. Alguma coisa, pode chamar a gente vai conversando, né? O que a gente conseguir dar de orientação, o que a gente não consegue dar de orientação, A gente busca informação pra dar com os depois, médicos, o quanto antes para a gente traz trazer a também, porque às vezes informação. a gente consegue mais rápido do que o contato direto da pessoa com o médico. Então a gente tem essa Às missão. vezes o médico precisa de informação. É verdade. Às vezes porque era o que eu estava falando, a gente não questiona um médico que estuda 6 anos, mas ele estudou 6 anos e nesses 6 anos ele não teve sistema endocannabinoide. Então a gente não pode questionar que ele não vai receitar, porque ele não teve isso como referência, mas a gente também não pode deixar ele de receber essa informação e indicar um bom curso ou algum ambiente que ele possa fazer isso. Né? Então a orientação ela vem de todos esses lados também. Ela tem essa parte que você chega pra gente e fala, poxa, mas o médico que cuida do Dom, ele é incrível, mas ele falou que ele não vai fazer nenhum tratamento. Aí a gente olha pra você e fala, manda essa pesquisa, manda esse curso, né? Aqui essa faculdade está fazendo, chama ele para conversar com a gente, pergunta para ele qual que é a dúvida, a gente tira. E assim, a gente tira trazendo dados de pesquisa, né? É ciência, né? Eu acho que o sistema a gente falar de ciência, assim. Isso é bacana. Para encontrar a gente no Instagram, Instituto Solana é a primeira forma, a gente tem também o telefone, eu não vou saber de cor para dizer. Mas no Instagram, tá no Instagram, tem Instituto Face, Solana, tem o Face Instituto Solana também. Tá. Então, a princípio, quem quiser entrar em contato com vocês, acessa lá, manda uma mensagem. Isso, manda uma mensagem lá pelo direct do Instagram, a gente conversa, a gente marca a consultoria, a gente atende as pessoas que são de atendimento social, principalmente aqui de Bertioga, a gente está atendendo muita gente com esse olhar mais social. É rápido esse... É rápido esse movimento, assim, ou é extenso também? Não? Depende da demanda. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que tem condições de pagar o médico, de pagar o produto na farmácia, ou de se associar a uma associação que vai ter que pagar uma mensalidade, alguma coisa, isso é rápido. Tá. Agora, a hora eu preciso falar com os médicos para conseguir um preço social. Eu já demoro um pouquinho mais. Eu vou dar a resposta. Eu vou depender da especialidade. Pode ser uma semana. Eu tenho pacientes que eu tô procurando médico porque a pessoa não tem condições nenhuma. Então eu preciso de médico gratuito. E isso eu tô demorando mais de um mês. Porque eu realmente não consegui. Então, médicos, por agora, favor. Agora é pra quem consegue pagar quem quiser fazer um mutirão, básico, pode procurar o instituto que a gente tá aí pra essas parcerias também. Tem muita gente precisando. Muita gente, não é pouco não. Então, os médicos que puderem realmente, assim, fazer esse movimento fraterno, né? É importante estudar sobre a terapia canabinoide, é importante que eles tenham feito os cursos, se eles quiserem fazer esses cursos, a gente indica, a gente orienta também, porque é uma parte da medicina que não aparece na faculdade. Agora, algumas faculdades estão começando a trazer, mas é uma parte da medicina, é um sistema fundamental do nosso corpo que não aparece nas faculdades, eles não trabalham com isso. E você disse alguma coisa logo no make-off aqui, antes de nós começarmos, que você falou... A gente já nasce com maconha, né? Com conta a cannabis. isso, pra quem não sabe, gente. Então, eu vou começar no religioso, tá? Porque eu trago, assim, uma admiração muito grande, um carinho, e hoje em dia, se eu tô aqui com esse conhecimento, honrando o Padre Ticão, que era padre numa igreja lá na Zona Leste, no extremo leste de São Paulo, Hermenino Matarazzo, se eu não me engano. E ele iniciou um curso, que hoje em dia é um curso incrível, que 90% das pessoas que trabalham com terapia canabinoide fizeram, que é na MUVI-RECAM. Tem o Instituto Padre Ticão, e ele contava em uma das aulas dele que Deus, quando foi fazer o homem, no barro ele esqueceu um galinho de maconha. E aí esse galinho de maconha é o nosso sistema endocannabinoide. Então o nosso organismo, assim como a planta tem um fitocannabinoide, o nosso organismo também tem um sistema endocannabinoide. E um dos veículos que mais transmitem endocannabinoides é o leite materno, porque é quando a criança está em formação do cérebro, do cognitivo. Então a gente tem no nosso corpo esse sistema endocannabinoide. Inclusive tem uma doutora que ela é responsável por uma área do Sírio, se eu não me engano, que faz o tratamento com terapia, as pesquisas com terapia canabinoide, que ela fala que muita gente perde o foco porque as pessoas estão estudando sobre a maconha. E aí a mesma coisa que você ter um carro e estudar sobre a gasolina.
mas você não estuda o motor do carro, que é onde a gasolina corre, que é o nosso sistema endocannabinoide. Então, a gente tem que avançar muito ainda na questão das faculdades, nas questões de estudos do sistema que a gente tem endocannabinoide, que é tão importante quanto o sistema nervoso. Ele busca fazer o equilíbrio do nosso organismo, da homeostase, que o nosso organismo precisa para que ele viva de forma equilibrada, nossa digestão, nosso sono, nosso metabolismo. E dentro da sociedade que a gente vive hoje, dentro dessa quantidade de estímulos que a gente tem hoje, é muito difícil a gente manter esse sistema equilibrado. E aí é onde vem essa importância e essa gama do sistema endocannabinoide, da gente estar usando, né, os fitocannabinoides de uma forma correta, bem orientados. Então, eu estava falando, né, de um jeito mais simples ali, mas é um pouco sobre isso. E um outro detalhe que é interessante que eu trago também, que é dentro de pesquisas, que depois dos 40 anos, assim como os nossos hormônios, o nosso sistema endocannabinoide também sofre uma disfunção e uma desregulação. Então, você levando para um lado científico de tratamento, todo adulto com mais de 40 anos vai ter melhoras e vai se beneficiar se fizer um tratamento com medicina canabinoide. E um outro detalhe, só para terminar aqui, desculpa, dessa doutora, que ela fala que muitas vezes para você ter o equilíbrio do endocannabinoide, você não precisa usar cannabis. Muitas vezes você melhorando a sua alimentação, muitas vezes você melhorando suas atividades, a sua rotina, seus exercícios físicos, o seu sistema endocannabinoide também vai ter um ajuste. Né? Então, essa gama toda. Assim, tem que ter esse equilíbrio, não tem jeito. A cannabis é o combustível e a gente tem que olhar para o motor, né? A gente tem que entender a nossa máquina, que já tem isso intrínseco na gente. São um leque de informações, eu acho que vale muito a pena a gente desmistificar e deixar o preconceito de lado, porque ainda é muito latente. Eu acredito que como vocês convivem com isso o tempo todo, vocês sabem o medo das pessoas, né? Acham que vai viciar, que vai fazer mal, que... É lógico, porque a gente passou assim uma década... São 100 anos, né? Então, de uma história contada de um jeito que não era o correto. Então, eu acho que a gente tem que aceitar essa cultura que a gente vive para que a gente consiga mudar ela em algum momento. Né? Por isso que é bom ser falado, né? Sempre. Ser falado, pra gente tentar... A gente não vai conseguir desmistificar isso, né? Mas se cada vez que nós falarmos sobre 2, 3 pessoas começar a ceder e começar a prestar atenção com outro olhar, com o olhar de que é um remédio, né? Sim. Que é para aquilo, especificamente, como a gente toma um remédio para ansiedade, como a gente toma um remédio... Porque eu acho que tudo que fala da mente também existe ainda muito preconceito. Ah, mas eu vou pagar terapeuta? Ah, mas eu vou pagar psicólogo? Ah, mas eu não tô doida, como é que eu vou tomar remédio para quê? Como é que eu vou assumir que eu preciso de uma ajuda, né? Eu acho que isso é uma das coisas assim que nem da sociedade que a gente vive hoje é muito difícil, né? O ser humano admitir que é falho, admitir que precisa de ajuda e como que a gente vai falar isso, né? Como que eu vou falar que eu vou no terapeuta? Aí você vê que muitas pessoas que fazem terapia, quando elas começam a falar, elas falam de forma irônica. Elas não falam com você assim, nossa, eu fui na minha terapia hoje, foi muito bom porque eu fiz isso. Não, hoje pode falar o que você quiser aí que eu fui na terapeuta. Não, assim, terapia tem dia, tá em né? dia. Porque assim, ainda é estigmatizado. Muito. Né? E a diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usa. E as pessoas, fazem. E as pessoas, Gabriel, eles ainda falam assim, como é que é o termo? Ai, fugiu agora. Mas tem um lance de tipo, como é que eu vou assumir que eu faço tratamento se eu preciso cuidar de uma criança típica? Parece que desvalida. Ah, também a criança é assim, porque a mãe é doida. Não é assim? Não tem essa fala? Tem muito isso. A mãe é desequilibrada. Isso é uma das coisas que eu... Quanto mais a gente se cuida, mais a gente é capaz de cuidar melhor daquela criança. Valores de ajuda social, né? Isso são coisas aí, já vou devanear aqui um pouquinho. Vou dar uma... Mas assim, as pessoas, a gente... intrinsecamente, a gente está muito preocupado em justificar as coisas. Né? Então a gente chega e fala que a gente tem um filho atípico, aí a pessoa vira e fala, mas é a mãe ou é o pai? Cara, meu filho é atípico, você entendeu? Você quer saber se ele é grau 1, grau 2, grau 3, se ele é verbal, se ele é verbal. Isso é sobre meu filho atípico. Agora, é a mãe ou é o pai, é uma coisa, depois a gente debate, depois... Então, assim, as pessoas não buscam a solução, elas buscam uma justificativa. Tanto é que nós estamos conversando e até agora nós não tocamos no assunto de que grau é. Não,
Não importa. Não, porque eu acho não, assim, mas né? E o trabalho. Mas as pessoas têm que entender que o trabalho, gente, porque todo mundo também tem essa. Ah, mas é leve. Como se o nada é leve. Não, nada é leve. Nada leve. Tanto é Nada que por isso que o leve. nosso papo não importa que grau é, que grau é. E é Tudo dá trabalho. E é transitório, né? A criança que está em um grau hoje, ela pode estar em outro, dependendo do tratamento. Mas num outro exemplo só, a pessoa tá com dor de barriga, mas você comeu o que hoje? Pô, antes de pensar ou oferecer um chá, oferecer alguma coisa para... Mas é intrínseco, isso é do ser humano, eu não tô dizendo que é certo ou que é errado. É só mas uma é umas questão preocupações que não vem ao caso também. de se avaliar que se a gente conseguisse pensar de outra forma, se a gente conseguisse ser pontual em resolver Vamos as coisas tratar para a dor de depois barriga, entender... não o que você comeu. Depois a gente entende o que você comeu, ou junto com isso a gente vai entendendo o que você comeu pra, sabe, tipo, mas o problema é a dor de barriga, né? Então, entender a sua dor de barriga vai evitar a próxima, mas não vai resolver essa. Não vai. E a gente precisa resolver isso agora. Mas então são coisas assim que é o que eu falei, eu só vou gastar um pouco de onda dentro do que eu fico vendo aqui, que a sociedade poderia melhorar se esforçasse um pouquinho. Nós já estamos acabando. Infelizmente que o papo tá bom. Espero que vocês voltem outras vezes para que a gente possa falar mais e vamos escolhendo temas para que a gente possa, quanto mais falado, eu acredito que melhor. Né, quem não assistiu hoje, assista depois, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Mas eu vou deixar as considerações finais para vocês mandarem beijo e agradecer, falar o que vocês quiserem, que os microfones são de vocês. Mas a princípio eu quero agradecer a minha equipe. Obrigada, meninos, pelo carinho, pela atenção. Filho, te amo, obrigada. Dom, é pra você, é por você, sempre, Dom. Já eu tô em casa, tá bom, meu amor? A todos, obrigada, gratidão. E vocês... Eu só tenho que dizer que Deus os abençoe grandemente. Eu sei que a luta não é fácil, o quão é difícil, o quão é sofrido. É um dia de cada vez, porque nenhum dia é igual ao outro. E para os pais atípicos é pior ainda, porque a gente não vai pegar leve. Não é fácil, é maçante, é desgastante, são noites incertas, hoje você dorme, amanhã você não dorme, e depois de amanhã não dorme também, e aí emenda com o dia, e são lutas diárias o tempo todo. Não tem aquele momento de que, agora é o período da tarde, ufa, vou dar uma descansadinha. Não dá para programar absolutamente nada. Então, Deus abençoe vocês e contem conosco sempre. Estamos aqui de portas abertas para vocês. Espero levar vocês para a vida. Sim. Rose, obrigada por ter apresentado esses dois aqui. Obrigada. O microfone é de vocês, por favor. Por favor, amor. Queria agradecer muito pelo convite. A gente está muito feliz de poder vir aqui, de poder falar, sobre o nosso trabalho, de falar sobre os nossos filhos. Obrigada, Rose, por ter feito essa conexão. Realmente foi muito especial para a gente. E é isso, o que move a gente é que as famílias tenham condições de fazer a terapia canabinoide e de realmente conquistar a qualidade de vida, sabe? Usar essa terapia para conquistar a qualidade de vida. E é isso que a gente faz, é isso que a gente ensina, é isso que a gente ajuda. O que a gente puder fazer para que essas famílias atípicas conquistem qualidade de vida, e usando a terapia canabinoide aí, que é o que a gente sabe fazer, como ferramenta, a gente está aqui na disposição de ajudar. A missão do Instituto é essa, é levar conhecimento sobre cannabis e sobre terapia canabinoide para as pessoas, para que essas famílias tenham qualidade de vida. É isso que a gente está aqui para fazer, então a gente está muito feliz de poder falar para mais pessoas. Gabriel, as considerações finais são suas. Eu fico aqui olhando ela falando, que é bonito, né? Ela fala bem. Mas assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim, assim, é um divisor de águas, né? Cada live que eu vou fazendo, cada momento que eu me apresento. Confesso que é um tema que ainda é muito cheio de tabus, que, como eu trabalho com mídia, se a gente quisesse viralizar e ser polêmico, não é difícil, é muito fácil, mas primeiro eu tenho que quebrar os tabus dentro de casa, né? Primeiro, não adianta eu ter uma aceitação na rua, não adianta eu chegar numa rodinha, eu chegar numa praia, eu postar um vídeo e todo mundo, milhões de likes, e a avó da Thaís, que tem 85 anos, achar que a gente está fazendo besteira ou não entender que o que a gente está fazendo é o melhor. Então, até pra gente chegar aqui agora, a gente tem uma caminhada de que
A gente sempre teve acesso a veículos ou a criar veículos de comunicação, mas a gente só conseguiu sair de casa para se comunicar depois que Dona Pina entendeu que o que a gente está fazendo é correto, depois que a minha mãe entendeu que o que está fazendo é correto, que eu virei para ela um dia e falei, mãe, eu estou fazendo, pelo amor de Deus, meu filho, para com isso, você vai ser preso, meu filho. Eles não entendem. Ela entrou em pânico, ela entrou em choque, e assim, eu fico arrepiado de falar, porque então são situações assim que eu agradeço cada ser desses que acredita em mim, né? Agradeço cada ser que me acompanha também, porque eu tenho uma espiritualidade muito forte. Eu sou um discípulo, assim, que eu posso dizer, de Jesus Cristo e Oxalá ao mesmo tempo, entendeu? Que eu, bato meu tambor e rezo e tenho a minha fé e acredito que, como eu postei ontem, nunca foi sorte. Sempre foi a nossa fé sendo movida aí pelo nosso aprendizado. E como diz o poeta Sérgio Vaz na camisa que eu fiz hoje, milagres acontecem quando a gente vai à luta, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente ter fé, a gente lutar e a gente acreditar. Isso é sempre muito verdadeiro. Deixa esse agradecimento para vocês, assim, essa mensagem de esperança, né? Obrigada. Tchau, gente. Estamos encerrando. Beijo. Até mais. Valeu.